primeira carta do apóstolo Pedro, e hoje nós vamos estudar o capítulo 4. Primeira carta de Pedro, capítulo 4, versos 1 a 19. Eu peço que você abra sua Bíblia comigo nesse sentido. Primeira carta de Pedro, capítulo 4. Acompanhe a leitura e mantenha sua Bíblia aberta nesta passagem, por favor. 1 de Pedro, capítulo 4. Está escrito o seguinte: Ora, tendo Cristo sofrido na carne, armai-vos também vós mesmos, ou do mesmo pensamento, pois aquele que sofreu na carne deixou o pecado, para que no tempo que vos resta na carne, já não vivais de acordo com as paixões dos homens, mas segundo a vontade de Deus. Porque basta o tempo decorrido para terdes executado a vontade dos gentios, tendo andado em dissoluções, concupiscências, borracheiras, orgias, bebedices, detestáveis idolatrias. Por isso, difamando-vos, estranham que não concorrais com eles ao mesmo excesso de devassidão, os quais hão de prestar contas àquele que é competente para julgar vivos e mortos, pois para este fim foi o evangelho pregado também a mortos, para que mesmo julgados na carne segundo os homens, vivam no espírito segundo Deus. Ora, o fim de todas as coisas está próximo. Sede, portanto, criteriosos e sóbrios, a bem das vossas orações. Acima de tudo, porém, tende amor intenso uns para com os outros, porque o amor cobre multidão de pecados. Sede mutuamente hospitaleiros, sem murmuração. Servi uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Se alguém fala, fale de acordo com os oráculos de Deus. Se alguém serve, faça-o na força que Deus supre, para que em todas as coisas Deus seja glorificado, por meio de Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Amados, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós, destinado a provar-vos, como se alguma coisa extraordinária vos estivesse acontecendo. Pelo contrário, alegrai-vos na medida em que sois coparticipantes dos sofrimentos de Cristo, para que também, na revelação de sua glória, vos alegreis exultando. Se pelo nome de Cristo sois injuriados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória e de Deus. Não sofra, porém, nenhum de vós, como assassino, ou ladrão, ou malfeitor, ou como quem se intromete em negócios de outrem. Mas se sofrer como cristão, não se envergonhe disso. Antes glorifique a Deus com esse nome, porque a ocasião de começar o juízo pela casa de Deus é chegada. Ora, se primeiro vem por nós, qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho de Deus? E se é com dificuldade que o justo é salvo, onde vai comparecer o ímpio? Sim, o pecador. Por isso também, os que sofrem segundo a vontade de Deus, encomendem a sua alma ao fiel Criador, na prática do bem. Amém. Bom, o ponto que eu quero tratar hoje com vocês aqui é como transformar o sofrimento em triunfo. Algumas pessoas questionam o cristianismo da seguinte forma: se Deus é todo-poderoso, Ele não é bom. Se Ele é bom, Ele não é todo-poderoso. Porque na cabeça dessas pessoas é impossível entender que Deus, sendo todo-poderoso, não erradique o mal, o sofrimento. Mas se Ele é compassivo com você e comigo na dor, Ele não deve ser todo-poderoso, porque não tira o sofrimento. E se Ele não tira o sofrimento, é porque não é bom. As pessoas acham que essas coisas estão em choque irreconciliável.
A questão é, como é que você vai entender que Deus ama você e você ainda sofre? Você ainda sofre? Tem alguém sofrendo aqui entre nós? De vez em quando a coisa aperta lá para o seu lado? De vez em quando dá um nó na garganta também? De vez em quando você lida com doença na sua família? De vez em quando uma situação acontece lá que tira o seu chão? Pois é, não vivemos blindados aqui. Nós não estamos numa redoma de vidro aqui. O cristianismo não nos isenta de sofrer. E eu queria então, hoje, discorrer com vocês sobre esse assunto complexo. Como lidar com o sofrimento. Mas não só lidar com o sofrimento como um estoico. Um estoico olha para o sofrimento e o suporta, com dentes trincados. Resignadamente. Como se um destino cego e implacável fosse imposto a ele. E a única coisa que ele tem que fazer é aguentar. Não é essa a perspectiva do cristianismo. Nós não somos estoicos. Nós entendemos que, quando o sofrimento chega na nossa vida, por mais amargo que ele seja, Deus tem um propósito. Deus não deixou de ser soberano, nem ser amoroso. E é possível transformar esse sofrimento em triunfo. Então, gostaria que você olhasse comigo algumas questões sobre essa questão do sofrimento. Primeiro, a Bíblia não nos diz que Deus nos poupa, mas Deus nos acompanha no sofrimento. Por exemplo, está lá em Isaías 43, quando passares pelas águas eu serei contigo, quando pelos rios eles não se submergirão, quando passares pelo fogo a chama não arderá em ti, porque eu estou convosco. O que é importante é você entender que às vezes Deus não tira você da fornalha, mas caminha com você nela. Deus não impede que você seja jogado na cova dos leões, mas Ele desce lá com você. O salmista Davi, no Salmo 23, diz: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. Então Ele não livra você do sofrimento, mas Ele anda com você no sofrimento. Segundo lugar, Deus trabalha as circunstâncias dolorosas da nossa vida, canalizando-as para o nosso bem. É isso que está escrito em Romanos 8, 28. Ora, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. E isso é muito importante entender. Deus está como que montando um mosaico da sua vida. A sua vida é composta de quê? Saúde, doença, escaladas e descidas, nascimento e morte na família, conquistas e perdas, dias de sol e dias de tempestade. Todos esses elementos são tecidos, são costurados, são trabalhados como que numa tapeçaria, num mosaico. Se você olhar pelo avesso, você não vai ver a conexão. Como um bordado pelo avesso, você vai ver as linhas soltas. Mas quando você olha no plano macro, no plano completo de Deus, Ele esteve trabalhando tudo isso para o seu bem. Ou seja, para que você fosse uma pessoa parecida com Jesus. Pois o próprio Jesus aprendeu pelas coisas que sofreu. Aquilo que José vai entender no final da vida, quando se dá a conhecer os seus irmãos,
Ele diz: vocês intentaram o mal contra mim, mas Deus o transformou em bem, para a preservação da própria vida de vocês. Terceiro, irmãos, Deus trabalha as circunstâncias adversas em benefício para nós. Por exemplo, Filipenses 1,12, Paulo diz assim: meus irmãos, eu quero que vocês saibam que as coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do Evangelho. E você pergunta: que coisas, Paulo, que aconteceram com você, que contribuíram para o progresso do Evangelho? E ele iria dizer para nós assim: olha, eu fui perseguido em Damasco, eu fui apedrejado em Listra, eu fui açoitado em Filipos, eu fui escorraçado de Tessalônica, eu fui enxotado de Bereia, eu fui chamado de tagarela em Atenas, eu fui chamado de impostor em Corinto, eu enfrentei feras em Éfeso, eu fui preso em Jerusalém, eu fui acusado em Cesareia, eu enfrentei um naufrágio para Roma, eu fui picado por uma cobra em Malta, eu cheguei em Roma preso e algemado. Mas eu quero que vocês saibam que essas coisas contribuíram para o progresso do Evangelho. Porque eu estou preso, as igrejas foram mais encorajadas a pregar. Porque eu estou preso, a guarda pretoriana, a guarda de elite do imperador, 16 mil soldados de escol, tomaram conhecimento das minhas cadeias em Cristo e eu pude falar de Jesus para eles. Porque eu estou preso, não podendo visitar as igrejas, eu escrevi cartas. As cartas da primeira prisão, Efésios, Filipenses, Colossenses, Filemon. Então você começa a entender uma coisa: parece que as pessoas querem destruir você, conspiram contra você, e Deus transforma este vale em manancial. Essa situação mais difícil da vida, no capítulo mais emocionante da sua história. Mas ainda, mesmo que as circunstâncias não mudem, Deus ainda será a alegria da sua vida. Não é isso que Abacuque disse? Ainda que não haja ovelha no curral, e ainda que o produto da oliveira minta, ainda assim eu me alegrarei no Deus da minha salvação. A sua alegria não está nas coisas, a sua alegria está em Deus. A sua alegria não está na bênção, a sua alegria está no abençoador. Mas, finalmente, à guisa de introdução, eu diria para você que a Bíblia nos ensina que podemos nos alegrar nas próprias tribulações. Não é depois que elas passam, não. Não é depois que você entendeu a lição, não. Enquanto ela está acontecendo, você pode se alegrar. Não porque você é masoquista e se alegra em sofrer, mas é porque você entende que Deus é soberano. E se Ele está permitindo a tribulação, é porque vai fazer dela um instrumento pedagógico, para você amadurecer na fé, você ser mais parecido com Jesus. Então é com esse pano de fundo, à guisa de introdução, é que eu quero entrar com você na exposição de 1 de Pedro capítulo 4. Então abra aí, por favor, para nós entendermos o que ele escreveu. Eu não sei se vocês estão atentos para essa informação, mas o tema central da primeira carta de Pedro é sofrimento. Paulo está escrevendo para um grupo de crentes que são dispersos, forasteiros. O que significa isso? Alguém que por causa da sua fé teve seus bens saqueados, teve a sua liberdade confiscada e está andando sem direito à propriedade, à casa para morar, ser acossado e acuado por todo lado que anda. E como é que esses crentes lidam com essa questão do sofrimento? Então vamos lá. Primeiro, o propósito do sofrimento na vida do crente. Primeiro propósito: o sofrimento nos ajuda a vencer o pecado. Olha comigo o verso de 1 a 3. Ora, tendo Cristo sofrido na carne,
armai-vos também vós do mesmo pensamento. Pois aquele que sofre ou sofreu na carne deixou o pecado. Ele está dizendo o seguinte: olha, nem Jesus, que foi o homem perfeito, viveu aqui sem sofrimento. Então não espere que você seja uma exceção. Ninguém passa nessa jornada, curta ou longa, do berço à sepultura, sem sofrer. Impossível. Agora, uma vez que ele, Cristo, sofreu na carne, Pedro diz assim: armai-vos também vós do mesmo pensamento, pois aquele que sofreu na carne deixou o pecado. E ele vai explicar o que significa isso no verso 2. Para que no tempo que vos resta na carne, ou seja, eu não sei quanto tempo você e eu vamos viver mais, alguns aqui talvez um mês, outros um ano, outros uma década, outros quase um século, mas eu acho, estou bem certo não sei se nós vamos viver mais que um século não, né? Então ele diz o seguinte: no tempo que nos resta, nós não devemos viver de acordo com as paixões dos homens, mas segundo a vontade de Deus. E ele explica isso no verso 3, porque basta o tempo decorrido para terdes executado a vontade dos gentios, tendo andado em dissoluções, concupiscências, borracheiras, orgias, bebedices, em detestados e idolatrias. Isso marcou a nossa vida lá atrás, quando nós não éramos crentes, quando nós vivíamos na ignorância, quando nós vivíamos na casa do valente, na potestade de Satanás, no império das trevas, escravos do diabo, do mundo, da carne. Isso fez parte da nossa vida lá atrás. Daqui para frente não. Então, quando você sofrer, pense nisso, arme-se com essa mesma ideia que Cristo sofreu na carne. E agora você que está vivendo daqui para frente, depois que você se converteu, foi convertido a Cristo, nasceu de novo, faz parte da família de Deus, é membro da igreja de Cristo, você não deve mais viver para atender os ditames do pecado na sua vida. Se arme contra isso. Por que Pedro está dizendo isso? O sofrimento, irmãos, algumas pessoas usam o seguinte ditado. Esse ditado é um pouquinho verdadeiro, mas ele não é totalmente verdadeiro. Então, o que não é totalmente verdadeiro é falso. Quem não vem por amor, vem pela dor. É uma frase muito popular, mas não é verdadeira, totalmente verdadeira. Se você ler Apocalipse, você vai ver que os ímpios, ao enfrentarem o terrível sofrimento que vem sobre eles, eles blasfemam ainda mais, eles endurecem ainda mais. O que leva você a se amolecer no sofrimento não é o sofrimento, é a graça. O sofrimento sem a graça endurece ainda mais. O mesmo sol que amolece a cera, endurece o barro. Agora você só é cera por causa da graça, porque sem graça você é barro que fica mais duro ainda, diante do sol, do calor. Então é muito importante entender isso aqui, irmãos. O ímpio, ao sofrer, ele se revolta, ele se endurece. Lembra lá da mulher do Ló, da mulher de Jó? Ainda conservas a tua integridade? Amaldiçoa a Deus e morre. Se você não tiver temor de Deus, quando você estiver passando por uma luta, você se volta contra Deus, você ergue os punhos aos céus, você blasfema. Não foi a tese de Satanás em relação a Jó? Toca no que ele tem, ou toca na sua carne, toca nos seus ossos, e verás se não blasfema contra ti na tua face. O ímpio blasfema, o crente se curva, o crente se rende, o crente se humilha debaixo da poderosa mão de Deus. Segunda coisa importante, o sofrimento nos ajuda a testemunhar de Cristo. Olha aí o versículo 4 a 6. Por isso, difamando-vos, estranham que não concorrais com eles ao mesmo excesso
de devassidão, os quais hão de prestar contas àquele que é competente para julgar vivos e mortos, pois por este fim foi o evangelho pregado a mortos, para que mesmo julgados na carne segundo os homens, vivam no Espírito segundo Deus. Então vamos entender isso aqui. Por isso, difamando-vos, estranham que não concorrais com eles ao mesmo excesso de devassidão. O que o não crente faz com o crente aí? Versículo 4. Difama. Quando você é difamado, como é que você reage? O que é difamação? Falar mal. Bom, ele está falando mal de você porque você fez o mal, ou está falando mal de você porque você incomoda a ele? Porque se alguém fala mal de nós porque estamos fazendo mal, nós estamos sofrendo as consequências do nosso erro. Mas se você está vivendo uma vida séria, íntegra, honesta, legal, e as pessoas difamam, o que é difamar? É dizer que você está fazendo o que você não está fazendo, que você é quem você não é. O que o ímpio espera quando ele fala mal de você? Que você reage. Reaja de que maneira? Do mesmo jeito. Ele quer que você empate o jogo. Preste bem atenção nisso, irmãos. Às vezes as pessoas ofendem você na expectativa de que você devolva a ofensa para ela se sentir melhor. Porque se você reagir no mesmo tom, você empatou o jogo. 1-1. Aí nem ganhamos, nem perdemos, empatemos. Não é verdade? Agora, ele estranha que ele difama você, e você não concorre, você não devolve no mesmo tom, não devolve na mesma medida. Ao contrário, você aproveita essa oportunidade para dar um testemunho da sua fé. Sua fé. Isso é glorioso. Isso é espetacular. Isso é espetacular. Então, pensa comigo, eu vou lhes dar 4 exemplos. Quando Jó foi golpeado pelo sofrimento, o que Satanás esperava que ele fizesse? Que blasfemasse contra Deus. O que Jó responde diante dos golpes sofridos? Com respeito à perda dos bens materiais, ele diz: nu saí do ventre da minha mãe, nu voltarei. Então, eu não trouxe nada, não vou levar nada, então eu não vou blasfemar contra Deus, porque foi tirado de mim o que eu não trouxe e o que não vou levar. Com respeito aos filhos, ele diz: o Senhor Deus deu, o Senhor Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. Então, ele não blasfema, ele adora. Em vez dele endurecer-se, ele dá o quê? Testemunho. Pense comigo, Paulo e Silas, lá em Filipos. O que aconteceu com Paulo e Silas em Filipos? Foram presos, foram açoitados e foram colocados no cárcere interior. O cárcere interior era um departamento da prisão romana, sem luz, sem ar fresco. E via de regra, as pessoas ficavam com as mãos enfiadas numa cavidade rochosa, qualquer movimento trazia sofrimento e dor. O que eles esperavam? Que Paulo e Silas, que estavam com as costas todas ensanguentadas, porque tinham sido açoitados em praça pública, murmurassem, xingassem, falassem impropérios. O que eles estão fazendo? Orando e cantando. Ou pense comigo na história do Estevão, que está sendo apedrejado. E Pedro e Estevão dizem: Senhor Jesus, não lhes imputes esse pecado. Ou o próprio Filho de Deus, que está preso naquela cruz, bate insultos e opróbrio. E ele ora na cruz: Pai, perdoa-os, porque não sabem o que fazem. Então o sofrimento, irmãos, nos vem não só para nós entendermos que precisamos deixar o pecado,
nos consagrarmos a Deus, mas o sofrimento nos vem para abrir-nos uma porta de testemunho eficaz do Evangelho. Porque o não crente fica admirado: como é que você perdeu o emprego, você ainda está cantando? Como é que você está em cima de uma cama doente, ainda está com leveza no rosto, com brilho nos olhos, com cântico nos lábios? Ele não pode entender isso. É isso que a Bíblia chama de paz que excede todo entendimento. É isso que a Bíblia chama de alegria indizível e cheia de glória. Terceiro aspecto: o sofrimento nos ajuda a manifestar um terno amor pelos irmãos. Olha comigo os versos 7 a 9. Ora, o fim de todas as coisas está próximo, sede, portanto, criteriosos e sóbrios, a bem das vossas orações. Acima de tudo, porém, tende amor intenso uns para com os outros, porque o amor cobre multidão de pecados. Sede mutuamente hospitaleiros, sem murmuração. Então vamos entender uma coisa importante aqui. Quando a gente está sofrendo, corremos o risco de perdermos a sobriedade, a serenidade, o autocontrole. E quando a gente perde o autocontrole, a serenidade, e perde as estribeiras, e fala demais sem saber o que está falando, e às vezes tece acusações contra alguém porque está sofrendo, ou se insurge contra Deus, qual a primeira coisa que é atingida na sua vida espiritual? Suas orações. Suas orações. Então Pedro diz o seguinte: olha, sede criteriosos e sóbrios, a bem das vossas orações. E aí ele mostra um outro elemento: o sofrimento nos torna mais solidários. Já perceberam isso, irmãos? Quando você está com saúde, com muito dinheiro, às vezes você quer curtir. Aí vem um problema, vem uma luta, isso torna você uma pessoa mais sensível, isso torna você uma pessoa mais solidária, isso torna você uma pessoa mais filantropa, isso torna você uma pessoa mais sensível à necessidade dos outros. Deixa eu lhes dar um exemplo que para mim foi o exemplo mais bonito que eu já vi na literatura secular. É o livro Em Busca de Sentido, do Viktor Frankl. Esse homem viveu em Auschwitz e sobreviveu àquele terrível campo de concentração na Polônia. E ele disse que as pessoas que sobreviveram ao campo de concentração não foram as pessoas que lutaram para sobreviver. Foram as pessoas que, apesar da situação, lutaram para ajudar outras pessoas a sobreviverem. É de você ter apenas uma concha rala de sopa de lentilha e você está desesperadamente precisando daquela sopa para aguentar o dia. Você dá metade para quem tem mais fraco do que você. O sofrimento nos torna mais sensíveis, e é isso que ele está dizendo. Isso é glorioso, o que ele está informando aí. Acima de tudo, porém, tende amor intenso uns para com os outros, porque o amor cobre multidão de pecados. Ele não está dizendo que o amor é expiador, ou tem o poder da expiação. É quando você ama, você abre caminho para o bem, você desarma espíritos que estão armados, você desarticula uma pessoa, porque ninguém resiste ao amor. Ninguém resiste ao amor. Isso é no contexto de sofrimento. E esse mesmo autor, Viktor Frankl, diz o seguinte: que a única coisa que ninguém pode tirar de você é o direito que você tem de fazer as suas escolhas, de amar. A pessoa pode tirar, como estava tirando ali, os bens, pode tirar a liberdade, pode tirar a sua saúde, pode tirar a sua família, mas não pode tirar de você o direito e a liberdade que você tem de amar. A pessoa fala mal de você, você fala bem dela. Ela persegue você, você ora por ela. Ela amaldiçoa você, você bendiz a ela. Então isso é algo
irresistível. O amor é irresistível. E é isso que Pedro está ensinando para enfrentar o sofrimento. Se você notar, as grandes campanhas humanitárias do mundo são acionadas quando? Quando está todo mundo com muito dinheiro? Não, quando acontece uma tragédia. Por causa do sofrimento, muitas coisas aconteceram no mundo que ajudaram. Investimento na saúde, em vacinas de doenças que vieram por causa do sofrimento. Muitos investimentos das pessoas mais ricas do mundo por causa do sofrimento de uma tragédia. A pessoa é sensibilizada e começa a ajudar. Então, se vier um sofrimento na sua vida, não seja egoísta. Invista ainda mais, abençoe ainda mais as pessoas à sua volta. Quarto lugar, o sofrimento nos ajuda a colocar os dons que Deus nos deu a serviço do seu povo. Você pode ler o verso 10 e o 11 comigo? Vamos juntos? Servir uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Se alguém fala, fale de acordo com os oráculos de Deus. Se alguém serve, faça-o na força que Deus supre, para que em todas as coisas seja Deus glorificado por meio de Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Vejam vocês que quando chega o sofrimento, nós temos uma grande oportunidade de colocar o que Deus pôs na nossa mão a serviço das outras pessoas. No verso 9, ele já tinha mostrado a necessidade de abrir a casa, sede de hospitaleiros. E o contexto aqui, irmãos, é de crentes dispersos, forasteiros. É o camarada que está saindo com a família dele com a mochila nas costas, sem ter hotel, sem ter pensão, sem ter pousada, sem ter dinheiro. E ele bate a sua porta e diz: posso pousar aqui hoje? Meus filhos estão chorando, não tem comida, dá para dormir aqui hoje? E ele diz o seguinte: abra sua casa sem murmurar, sem murmurar. Hospitalidade. O mundo hoje é outro, não é verdade? O contexto é outro hoje. Talvez você possa ser um bom hospitaleiro dizendo o seguinte: estou vendo que você não tem o que fazer com seus filhos para passar essa noite. Vou pagar uma diária para você no hotel. Uma forma de hospitalidade. Socorrer a pessoa na necessidade dela. O que Pedro está ensinando é que, se você é um crente e vê o seu irmão sofrendo, você não fecha a porta para ele. Na linguagem do Provérbios diz o seguinte: se você entender que pode fazer o bem, não diga para ele, volta amanhã. Porque às vezes tem essa desculpa assim, esfarrapada, né? A volta amanhã, quando você sabe e você tem recurso para ajudar agora. Por que voltar amanhã se a necessidade é hoje? Então, se alguém está precisando de ajuda, ajuda agora. Se alguém está precisando de hospitalidade, hospede agora. Se alguém está precisando ser socorrido numa área onde você tem dons e talentos para socorrer, socorra agora. Servir uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Irmãos, cada um de nós tem um dom, pelo menos. Dom é aquilo que você tem e que o outro não tem, e que naquele momento você pode suprir a necessidade dela. Ele tem outro dom que você não tem, pode suprir a sua. É por isso que não tem crente isolado, desigrejado. Nós precisamos uns dos outros. Se eu tivesse todos os dons, se você tivesse todos os dons, nem eu precisaria de você, nem você precisaria de mim. Nós precisamos uns dos outros. E devemos servir uns aos outros. É claro que Pedro cita aí no versículo 11, dois dons. Primeiro, se alguém fala, fale de acordo com os oráculos de Deus. Que dom é esse aqui? Quem me ajuda? É o dom de... Podem falar. Dom de profecia.
Esse é o dom de profecia, que está lá em Romanos 12, 6. Se alguém profetiza, seja segundo a proporção da fé. Profecia não é eu chegar para você com uma palavra nova, uma revelação nova, uma visão nova, e falar para você uma coisa assim. Não, isso não é profecia. Profecia hoje não tem mais nesse sentido, porque a Bíblia tem uma capa ulterior. Profecia é quando você abre a Bíblia, expõe a Bíblia e prega a Bíblia e anuncia uma mensagem de Deus para a pessoa. É quando alguém expõe as Escrituras, esse é o dom de profecia. Porque ainda que venha um anjo do céu para pregar outra coisa que não esteja aqui, seja anátema, diz Paulo. Então, se você vai falar da palavra de Deus, Pedro diz, fale de acordo com os oráculos de Deus, não inventa não. Não inventa não. Porque se você inventar, isso é profetada. O que tem de gente falando em nome de Deus, o que Deus não está falando, é uma coisa absurda hoje. Deus não tem revelações novas. A última revelação de Deus é em Cristo. Até Ele, a revelação foi progressiva. A partir dele, não tem progressão mais. Acabou. É a plenitude. É o máximo. Ele nos fala pelo Filho. Então, se você for dar uma palavra para alguém, não fale da sua cabeça, não fale do seu coração. Abra a Escritura. Fale de acordo com os oráculos de Deus. É isso que Pedro está dizendo. Depois ele está dizendo o seguinte, no verso 11 ainda: se alguém serve, faça-o na força que Deus supre, para que em todas as coisas Deus seja glorificado. Outra coisa importantíssima aqui: não ajude os outros para fazer disso um outdoor, para exaltar você mesmo. Não seja aquela pessoa igual o fariseu, que dá com a mão e toca a trombeta com a outra. Olha como é que eu sou uma pessoa maravilhosa. Olha como é que eu sou gentil. Oi, gente, eu sou uma pessoa muito generosa, sabe? Essa semana, sabe que eu dei uma oferta para fulano, que eu dei outra oferta para Beltrano, que eu dei outra oferta para ciclano. Então, eu quero que vocês vejam como maravilhoso eu sou. Está errado, não é não? Não sejam os seus próprios lábios que te louvem. Se você fizer com a mão, esqueça com a outra. Não faça propaganda dos seus feitos. A única pessoa que tem que ser exaltada quando você ajudar alguém, servir alguém, é Deus. Ele não divide a sua glória com ninguém. Para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem quem? O vosso Pai que está nos céus. Então, cuidado para você não fazer de uma coisa boa uma autopropaganda. Para você não achar que você merece os louros, os méritos, os lauréis, as coroas, os troféus desta obra que você está fazendo, que é servir. Você foi chamado para servir. O seu Senhor, que deu a sua vida por você, não veio para ser servido, mas para servir. Quando você estiver servindo ao seu irmão, você está fazendo aquilo para o que você foi chamado. Então não tem glória nisso para você, tem glória para Deus. É isso que Pedro está dizendo. Pois bem, vamos adiante agora para entender outra coisa. O segundo ponto desta mensagem significa o seguinte: as atitudes do crente em relação ao sofrimento. Então vamos lá. Primeiro, atitude do crente. Versículo 12: não estranhe o sofrimento. Não estranhe. Olha o versículo 12. Pode ler o 12 comigo? Vamos lá? Amados, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós, destinado a provar-vos, como se alguma coisa extraordinária estivesse acontecendo. Então não fique chocado, escandalizado, se você está sofrendo não. Que tem crente que fica assim, mas eu não esperava que eu fosse sofrer, eu não sou crente. Porque, irmãos amados, vamos prestar atenção aqui numa coisa. Tem muita gente crendo num outro Cristo. O Cristo que venderam para ela é o Cristo da prosperidade, é o Cristo da saúde, é o Cristo do milagre, é o Cristo que veio com panaceia para todos os males terrenos. E aí ela abraça esse pacote. Aí quando chega o sofrimento, ela se escandaliza. Mas não era isso que eu esperava.
É porque o evangelho que foi proposto para elas foi um outro evangelho. Pedro diz o seguinte: amados, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós. Não é surge fora de vós não, lá fora, surge no meio de vós. Então não fique chocado, não fique escandalizado com isso não. Esse fogo, ele diz, é destinado para quê? Para destruir-vos? Não, para o quê? Provar-vos. A palavra provar aqui é a ideia do cadinho, onde você põe o ouro com as impurezas. E o que o fogo do cadinho faz com esse metal que é colocado lá? Purifica. Para quê? Para que as escórias sejam eliminadas e o metal puro e nobre seja apurado. Então preste atenção nisso. Existe uma diferença vital entre tentação e provação. Quem tenta? O diabo. Quem prova? Deus. O diabo tenta para quê? Para desaprovar você. Deus prova para quê? Para aprovar você. O diabo tenta para derrubar você. Deus prova para quê? Para botar você de pé. Então, o fogo que vem na sua vida não é para destruir, é para purificar. Então não estranhe, não se escandalize, não perca a sua alegria. É isso que Pedro está dizendo. Segunda coisa que o crente precisa entender no sofrimento: o crente precisa entender que é possível enfrentar o sofrimento com exultante alegria. Olha o 13, vamos ler o 13? Pelo contrário, alegrai-vos na medida em que sois coparticipantes dos sofrimentos de Cristo, para que também na revelação de sua glória os alegreis exultando. Irmãos amados, veja bem o que está acontecendo aqui. Alegrai-vos na medida em que sois coparticipantes dos sofrimentos de Cristo. Por você mesmo, você tem essa capacidade de ficar feliz quando você está sofrendo? Tem? Não tem. A nossa reação natural ao sofrimento é chorar. Quer dizer, está doendo. E nem nós estamos dizendo que você não deva usar todos os recursos possíveis para aliviar o sofrimento, em qualquer nível que eu estivesse falando. Você não deve caminhar para dentro do sofrimento com seus próprios pés. Mas se o sofrimento vem, você precisa entender uma coisa. Primeiro, Deus não está alheio a isso. Deus não foi colhido de surpresa com isso. Deus tem um propósito nisso. Você é coparticipante do sofrimento de Cristo. Não significa que o seu sofrimento é vicário igual ao sofrimento de Cristo. Mas significa que você participa do sofrimento de ser um seguidor de Cristo, porque todo aquele que quiser viver piedosamente em Cristo será perseguido e enfrentará sofrimento. Então, ao você entender o propósito, você se alegra, não no sofrimento, pelo sofrimento, mas por causa do propósito de Deus no sofrimento. É muito diferente. Se você está doente, você procura um médico. Se você passou um problema financeiro, você procura aprumar financeiramente. Se você está enfrentando um problema familiar, você procura resolver o problema familiar. Mas você não entra nem em pânico, estou chocado, estou escandalizado, que eu achava que eu não ia sofrer. Não estranha o fogo não. E nem você se revolta contra Deus, porque você entende que Deus tem um propósito nisso. Então, essa é a linguagem de Pedro. Você precisa entender que mesmo passando pelo sofrimento, você participa disso, no versículo 13, alegrando-se, alegrai-vos. Só o poder de Deus pode fazer isso. Mas mais do que isso, para que também na revelação de sua glória vos alegreis exultando. Pedro está dizendo que você sofre olhando para trás, para a cruz, e você sofre olhando para frente, para a parousia, para a segunda vinda. Você sofre porque você sabe que quando Jesus voltar, o que vai acontecer com o nosso sofrimento?
vai acabar. Não tem mais dor, não tem mais doença, não tem mais fraqueza, não tem mais limitação, não tem mais angústia, não tem mais pesar. Ele vai enxugar dos nossos olhos toda lágrima. Não vai ter mais dor, não vai ter mais luto, não vai ter mais pranto. As primeiras coisas vão ter passado. Então você olha sempre nessa perspectiva da parousia. É por isso que Paulo diz assim: a nossa leve e momentânea tribulação produzirá para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação. O nosso sofrimento presente não é para comparar com as glórias por vir a serem reveladas em nós. Mas há um terceiro ponto que eu chamo a sua atenção. O crente precisa entender, aliás, um quarto ponto. O crente precisa entender que o sofrimento nos une mais profundamente a Cristo. Esse versículo 13 traz para nós esse pensamento. Pelo contrário, alegrai-vos na medida em que sois coparticipantes dos sofrimentos de Cristo. Irmãos amados, o que significa isso? Você ser coparticipante dos sofrimentos de Cristo, você entender que você está nele, você vive com ele, você participa dessas angústias do fato de você ter nascido dele, de você estar identificado com ele, quer na morte, quer na ressurreição, quer no sofrimento, quer na glorificação. Você sofre por amor a ele, por causa dele, para a glória dele. Tudo isso está ligando você ao próprio Senhor que deu a sua vida por você. É o que Pedro está nos ensinando aqui. Mas vamos ver um outro aspecto. O crente precisa entender que o sofrimento nos leva a glorificar a Deus. Versículos 14 e 16. Você pode ler o 14 comigo? Se pelo nome de Cristo sois injuriados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória de Deus. Agora o 16. Mas se sofrer como cristão, não se envergonhe disso. Antes, glorifique a Deus com esse nome. Com esse nome. Então vamos pensar um pouquinho aqui, irmãos. Você vai enfrentar o sofrimento de injúria, por exemplo, no verso 14. Pelo nome de Cristo sois injuriados. O que é ser injuriado mesmo? O que é sofrer uma injúria? Ser ofendido. Que mais? Perseguido. Insultado, caluniado. Estão tentando minar sua reputação, desconstruir sua honra, acusar você de alguma coisa que você não fez. Você quer uma dor maior que essa? E aí Pedro vai dizer que se você, pelo nome de Cristo, está sendo injuriado, você deve se sentir o quê? Muito feliz, bem-aventurado. Bem-aventurado. E você deve responder como isso? Glorificando a Deus. Glorifique a Deus por causa disso. Então deixa eu citar para vocês aqui alguns exemplos para ilustrar esse ponto. Como é que você vence essa situação cantando no sofrimento, dando glória a Deus pelo sofrimento? Pensa comigo na história lá de 2 Crônicas capítulo 20. Vocês estão lembrados dessa cena? Deixa eu rememorar vocês. 3 inimigos se uniram, Amon, Edom e Moabe, para atacar Jerusalém. Já estavam acampados lá perto do Mar Morto. Quando o rei Josafá soube, os inimigos já estavam todos reunidos. Não tinha mais prazo de convocar o exército, de armar uma estratégia de guerra, de resistência. Diz a Bíblia que Josafá teve medo e pôs-se a buscar o Senhor. Decretou um jejum em todo o Judá. E ele disse para Deus: Deus, os inimigos estão armados contra mim. Eu não sei o que fazer. Não em nós força para resistirmos a essa grande multidão. Porém os nossos olhos estão postos em Ti.
E ele clamou a Deus, e Deus respondeu para ele: nesta luta não tereis que pelejar, ficai parados e vede o livramento do Senhor. Crede nos seus profetas e prosperareis. E ele então mandou que um grande coral fosse à frente do exército, marchando e cantando altos louvores a Deus. Diz a Bíblia que quando eles começaram a cantar e a dar altos louvores a Deus, o Senhor Deus pôs emboscada contra os inimigos, e eles foram desbaratados. Desbaratados. É isso que Pedro está dizendo. Se você está sendo injuriado, se você está sendo atacado, se você está sendo ameaçado, se você está sendo intimidado pelo inimigo, e o inimigo está orquestrando contra você, você responde a isso: estou muito feliz, porque eu estou sendo injuriado por causa do nome de Cristo, e eu vou responder a isso adorando a Deus e glorificando a Deus, e Deus lida com seus inimigos por você. Deixa eu lhes dar outro exemplo. Os apóstolos. O que o Sinédrio fez com os apóstolos? Prenderam, açoitaram, ameaçaram, não fale desse nome, e eles apanhavam e saíam exultando pelo privilégio de sofrer pelo nome de Cristo. Ou seja, não tem como fazer com essa gente não. Você bate neles, eles ficam felizes. Você dá uma chicotada neles, dá glória a Deus. Que negócio é esse? É irresistível. Aí os imperadores romanos vieram e criaram lá, você se lembra disso? Com Vespasiano. O que Vespasiano inaugurou em Roma no ano 70? Quem lembra? Quem lembra o que o imperador Vespasiano inaugurou em Roma no ano 70? Coliseu. Era um anfiteatro da morte. E aí jogava os crentes lá dentro e soltava os leões. E aí o crente está lá, o leão partindo em cima dele, e ele está cantando. Ele está sendo estraçalhado e ele está cantando enquanto tem vida. Isso levou um pai da igreja a dizer que o sangue dos mártires tornou-se a sementeira do Evangelho, o adubo para a sementeira do Evangelho. Quanto mais sangue derramado, mais esse povo cantava, mais esse povo se exultava, mais esse povo se alegrava em Deus. Pedro está dizendo isso. Você enfrenta esse sofrimento glorificando a Deus. Glorificando a Deus. Alguém já disse que os cisnes cantam mais docemente quando sofrem. Eu vou dar um exemplo para vocês de um irmão que vocês já ouviram falar dele, John Bunyan. John Bunyan ficou preso 14 anos. A filha mais velha dele era cega. Ele enfrentou golpes terríveis. E ele estava preso porque pregava o evangelho em praça pública. E em vez dele ficar na cadeia murmurando, em vez de ficar na cadeia praguejando, em vez de ficar na cadeia questionando a fidelidade e a bondade de Deus, ele ficou na cadeia escrevendo o livro que é mais lido no mundo, depois da Bíblia, O Peregrino. Então, se você está sofrendo por causa da sua fé, por causa do seu Cristo glorioso e bendito, não murmure não fique amargo não. Glorifique a Deus por isso. Você é bem-aventurado. Foi o que Jesus ensinou. Bem-aventurado sois quando vos perseguirem e mentindo disserem todo o mal contra vós. Mas preste atenção, irmãos, ainda o que está escrito no versículo 15, 4:15. Vamos lá? Não sofra, porém, nenhum de vós como assassino, ou ladrão, ou malfeitor, ou quem se intromete em negócios de outrem. O crente precisa aprender a avaliar o seu sofrimento. Porque esse sofrimento aqui veio de Deus? Não. Tem uma lei que diz que é a lei da semeadura e da colheita. Se você semeia vento, você colhe tempestade. Então, o que Pedro está dizendo é o seguinte: tem sofrimento que as pessoas estão suportando, que elas mesmas provocaram. Elas mesmas criaram. Tem nada a ver com Deus isso. Esse sofrimento, elas mesmas gestaram.
com o seu pecado. E Pedro é claro em dizer: não sofra, porém, nenhum de vós como assassino. O cara que mata o outro, ele tem paz, tem sossego. O cara que é ladrão, roubou o que é do outro, está até usufruindo o fruto do roubo, tem prazer nisso? Malfeitor fica fazendo mal para os outros, não perde uma chance de fazer o mal. Está feliz com isso? Ou aquele indivíduo que fica se intrometendo em negócios de outro. Tem gente que tem mania de dar opinião, de se infiltrar, e encrencar mais a situação. Essa pessoa bisbilhoteira vai sofrer as consequências ou não vai? Vai. Aí pensa o seguinte: ó, crente não deve sofrer por causa disso não. Crente não é assassino, crente não é ladrão, crente não se intromete na vida dos outros não. Esse sofrimento aí, crente não precisa ter não, e não deve ter, porque não deve entrar nesse negócio. Então você tem que avaliar o seu sofrimento. Mas ainda, irmãos, penúltimo lugar, o crente precisa entender que o juízo começa primeiro dentro da igreja. Versículos 17 e 18, vamos ler junto comigo? Vamos lá? Porque a ocasião de começar o juízo pela casa de Deus é chegada. Ora, se primeiro vem por nós, qual será o fim daquele que não obedece ao Evangelho de Deus? E se é com dificuldade que o justo é salvo, onde vai comparecer o ímpio, se o pecador? O que é que Pedro está dizendo aqui? Você é crente, mas você não tem imunidade especial. Não é o fato de você ser crente, eu sou crente, então eu posso errar à vontade, que para mim não vai ter problema. Pedro diz: não tem imunidade não, filho. Negócio de imunidade parlamentar só em Brasília, aqui não. Na igreja não. Aliás, o juízo de Deus começa onde? No mundo ou na igreja? Na igreja. O que Pedro está dizendo é que o meu pecado, o seu pecado, é mais grave do que o pecado ímpio. O ímpio peca porque não conhece a Deus. Quando eu peco, quando você peca, a gente peca contra a graça, contra a bondade de Deus. Agora, qual a diferença do ímpio para o crente? O juízo de Deus para o crente é para condenação ou é para disciplina e restauração? Deus disciplina a quantos ama. Deus disciplina filho. Quem não tem disciplina não é filho, é bastardo. Você está na rua aí, né? Andando. Aí você vê um menino xingar o pai. Você desce do carro e dá um tablefe no menino? Hã? Só um maluco faz isso, né? Só um maluco faz isso. Mas o pai devia dar umas boas palmadas nesse menino, não devia? Ah, a justiça não deixa. A Bíblia manda. Se o pai e a mãe não disciplinam o filho, vai passar vergonha depois. Vai passar vergonha depois. Pai e mãe precisam saber o que é peraltice e o que é rebeldia. Peraltice de criança você não bate. Você não bate em filho. Quando eu estou falando bater, eu não estou falando espancar. Não estou falando tirar sangue da criança. Estou falando que tem um lugarzinho que tem bastante carne. E que não faz mal nenhum a Havaiana trabalhar. Havaiana é uma bênção, tem mil e uma funções. Então, se o menino derramou um copo de suco na toalha, porque está meio trabalhado, não tem coordenação motor, não se bate em fio por causa disso não. Mas se o menino pegar o copo de suco e pá! Eu jogo no chão sim. Ah, joga mesmo, tadinho, tem opinião própria, né? Aí pronto, aí lascou, como diz o outro. Então, se você ama seu filho, você faz o quê? Disciplina. Porque Deus ama você e a mim, Deus faz o quê com a gente? Disciplina. Juízo começa pela casa de Deus.
Agora o ímpio, esse aí não tem disciplina, esse tem o que? É juízo mesmo. Se é com dificuldade que o justo é salvo, como é que vai comparecer o ímpio, o pecador? Então, preste atenção nisso. Tem sofrimento que Deus nos manda para nos tornar parecido com Jesus. Tem sofrimento que nós colhemos porque nós falhamos em obedecer a Jesus. Quando nós falhamos em obedecer a Jesus, o Senhor vem com aquela vara abençoada e nos disciplina para nos corrigir, nos botar de volta no caminho da obediência. Finalmente, fechando aqui. A paciência do crente em relação ao sofrimento. Vamos ler o verso 19, vamos todos juntos? Por isso, também, os que sofrem, segundo a vontade de Deus, encomendem a sua alma ao fiel Criador, a prática do bem. Agora uma coisinha de português, da língua portuguesa. É muito comum a gente estar orando, ou estar pregando, Senhor, também aos que sofrem, segundo a vontade de Deus, encomendem as suas almas. Porque o verbo sofrer está no singular ou está no plural? Singular ou plural? Plural. Mas é falar da alma no singular. É a mesma coisa que o Senhor abençoa os nossos corações. Não. Você pode estar falando para 1000 pessoas. Senhor, abençoe nosso coração. Você só tem um coração. Você só tem uma alma. É igual, imagine eu falando aqui para os maridos. Maridos, amai as vossas mulheres. Você ia torcer o nariz. Eu falei, eu não estou sabendo que o marido tem outra não, hein? Maridos, no plural, amai a vossa mulher. Mulheres, sede submissas aos vossos maridos. Errado. Ao vosso marido. Vamos abrir as nossas Bíblias. Não vamos abrir as nossas Bíblias. Eu só trouxe uma Bíblia, a não ser que você trouxe mais de uma. Vamos abrir a nossa Bíblia. Vamos abrir as nossas bocas para cantar? Não. Você só tem uma boca. Então, você está falando para 1000 pessoas. Vamos abrir a nossa boca para cantar. Agora vamos abrir os nossos olhos. Está claro isso? Só uma dicasinha de português que a gente erra isso de bobeira, sem precisar. Né? Se você prestar atenção, você não erra mais. Bom, então, voltando agora à Bíblia. Deixa português para lá. 19. Por isso também os que sofrem segundo a vontade de Deus. É possível sofrer fora da vontade de Deus? É. Qual o exemplo? Assassino, ladrão, se intrometer na vida dos outros. Mas se você sofre segundo a vontade de Deus, você sofre porque você é crente. Você está lá na empresa, trabalhando. Aí o patrão diz assim para você, olha, o telefone tocar, você diz que eu não estou não. Aí você é crente. Aí você diz para ele, olha patrão, o senhor podia me botar num outro departamento? Porque eu, como cristão, eu não posso mentir. Então, eu não posso dizer que o senhor está aqui na minha frente e dizer que o senhor não está. Então, eu não posso fazer isso. Então, o senhor me bota num lugar que eu não tenho que atender telefone. Então, eu vou te mandar embora agora. Não, tá bom, eu minto. Você prefere ser mandado embora do que mentir. Você está sofrendo segundo a vontade de Deus ser mandar você embora. Agora, via de regra, quando um funcionário faz isso, o patrão olha e fala, esse cara aí, de repente dá para confiar nele. Você quer saber que eu vou promover esse cara? Então preste atenção nisso. Você, se for perseguido por causa da sua fidelidade a Cristo, encomende a sua alma ao Senhor. Fique tranquilo. Descanse no cuidado dele. Deposite a sua confiança. A palavra encomendar aqui no grego é um termo bancário que significa depositar em confiança.
Já depositou em confiança alguma coisa? Em algum negócio? Deposite em confiança. Saiba de uma coisa, você está confiando neste Deus que é fiel para cuidar de você. Então, prefira sofrer o dano do que transigir. É isso que Pedro está dizendo aqui. Comenda a sua alma. Ao fiel Criador, na prática do bem. Então, vamos concluir, irmãos, dizendo o seguinte. Nós estamos vivendo um mundo de sofrimento hoje? Vocês acham que a gente está vivendo um mundo de sofrimento? Tem sofrimento de todo lado, tem não? E nós precisamos nos armar ainda mais, viu? Porque eu acho que a coisa vai apertar mais um bocadinho ainda. E Deus espera de nós fidelidade, compromisso. Que Deus nos ajude a glorificar a Ele, mesmo quando o sofrimento chegar. Vamos ficar em pé? E vamos orar ao Senhor. Querido Deus, nós te agradecemos muito o privilégio de abrirmos a Tua Palavra, de estudarmos a Tua Palavra. O privilégio, Deus, de vivermos como Teu povo, num mundo caído, tendo a oportunidade de, no sofrimento, rompermos com práticas de pecado. No sofrimento, abrirmos a nossa boca e testemunharmos do Evangelho. No sofrimento, temos a oportunidade de amar o nosso próximo e servi-lo com os bens, com a casa, com os dons que nos deste. E ajuda-nos, Deus, a olharmos a vida de tal forma que não fiquemos chocados se o sofrimento chegar. A avaliarmos por que estamos sofrendo. Se for por erro nosso, nos arrependermos. Se for por causa da nossa fidelidade a Cristo, nos alegrarmos. Entendendo que, se estamos sofrendo, não é por acaso, mas Tu tens um plano maior, glorioso, que é nos transformar à imagem do Teu Filho e tornar o Teu nome exaltado, porque Tu hás de nos dar graça e poder para enfrentar o sofrimento. Isso há de ser um testemunho vibrante e eloquente aos olhos daqueles que ainda não Te conhecem. Bendito é o Teu nome, porque nos dás a alegria hoje de nos reunirmos aqui com a Bíblia aberta para estudarmos sobre este tão momentoso assunto. Oramos com gratidão em nome de Jesus. Amém. Assentem-se, queridos, e vamos nos preparar então para o culto agora das 11.